Olá, seja bem-vindo a essa aula e é uma honra para mim estar aqui falando com você. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo. O que eu quero dizer para você é se prepare para viver algo aplicado. O que é se preparar para isso? Tira um tempo em que você esteja sozinho, que você consiga talvez estar numa sala, num quarto, em que ninguém te interrompa por esse período, principalmente no momento da aplicação, ok? Porque eu quero trazer para você nessa aula algo que faça você ressignificar, transformar algumas das suas crenças, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, que vem travando a sua vida. E para isso, não é só conceito, eu quero trabalhar alguns conceitos aqui para você entender da ferramenta, mas o mais importante é o que você vai fazer. Então, primeira coisa, se eu quero viver um processo de ressignificação, eu preciso entender que o problema não é o que aconteceu. O problema é o significado que eu dei àquilo que me aconteceu. O problema não foi aquilo que fizeram comigo. O problema foi o significado que eu dei sobre aquilo que me fizeram, né? Talvez eu já tenha falado isso para você em outro momento, mas eu quero te contar essa história de um pai, 2 filhos, e ele trabalhou o ano inteiro e viu que seus filhos mereciam um bom presente. Então ele trabalhou muito, economizou seu dinheiro e comprou 2 bicicletas idênticas ao filho, idênticas as 2 bicicletas para os 2 filhos, os filhos da mesma idade, criados da mesma maneira. Um deles recebe o seu presente de Natal e fala: papai me ama, como o papai ama, como eu sou amado pelo meu pai. O outro, ao receber a bicicleta, fala: meu pai me odeia, por que ele foi comprar uma bicicleta? Eu não queria isso, como meu pai não me ama. Então, não é o que te acontece, e sim é o significado que você dá ao que acontece. Por isso você está em alguns lugares em que às vezes, por exemplo, falar em público, algumas pessoas, uau, incrível, eu quero. Outras pessoas, talvez você, não é o falar em público o problema. O problema é o significado que você deu ao falar em público. O problema não são os relacionamentos. O problema é o significado que você deu aos relacionamentos. Então, como é que eu faço para começar a mudar isso? Então, agora a gente vai passar por um momento que é identificação, recurso e ressignificação. Ok? Então, primeiro eu preciso reconhecer de onde vem isso tudo, como isso me impacta. Então, eu quero falar para você que uma outra situação, tá? Para você compreender como isso nos afeta tanto, e é disso que eu preciso que você resgate uma situação que você queira trabalhar, que você queira mudar em você. Vou te dar um exemplo, né? Em alguns momentos parece que eu sinto uma raiva, que eu não sei porquê, mas eu tenho raiva das pessoas. Ou eu fico muito triste, angustiado, ou começa a me dar uma palpitação no peito, e parece que eu não... E aí eu me tranco, e eu me fecho. Talvez algum comportamento desse você queira mudar. O que eu quero trazer para você? Primeiro, existem 2 coisas que são reais, que nós iremos usar na técnica que nós iremos fazer. A sensação física e a sensação interna, emoção. O que é a sensação física? Nossa, João, antes de falar em público, me dá um embrulho no estômago. Isso é uma sensação física. O meu coração dispara. Eu vejo aquela pessoa, meu coração dispara de nervoso ou de amor às vezes, mas ele dispara. Nossa, só de pensar nas minhas dívidas, o meu coração minha cabeça parece que tem um peso gigantesco. Então essa é a sensação física. E já há o sentimento, que é um sentimento de tristeza, de raiva, de angústia. Ok, você já entendeu. Então, o que eu quero trazer para você? O que faz com que a gente repita essa mesma sensação física e o mesmo sentimento interno? Então, agora você vai passar a perceber que provavelmente você sofra disso, porque comportamento é repetitivo. Então, você repete em muitas áreas.
Vou dar um exemplo para você que eu gosto de contar, que é um dos meus mentores e que ele disse que aconteceu com ele, então quero trazer essa história para você. Esse homem, ele está há um bom tempo atrás, esse homem está em São Paulo. E ele está na rodovia, aquele trânsito infernal, travado, engarrafamento, então andando devagarinho e tal. E ele está em 4 faixas. E ele está na faixa do meio. Então ele precisa passar pela faixa da esquerda e pegar o contorno que vai estar ao lado. Então ele precisa mudar de faixa, só que tem fila na frente dele, fila ao lado, né? Então ele começa a dar a seta e começa a entrar com o seu carro. O que acontece? Quem passa nos corredores entre os carros? Os motoqueiros. Então ele está fazendo isso devagarinho, daqui a pouco vem um motoqueiro e bam! Quebra o seu retrovisor. O que ele sente? Raiva, fica puto. Ok, ele gerencia, porque ele é um homem que trabalha com isso também. Então, logo mais, ele está fazendo a coisa certa, não é? Ele precisa entrar, senão ele vai perder o contorno, e quem conhece essas rodovias sabe que lá na frente vai ter contorno, o cara tem que andar, às vezes, 10, 15 quilômetros dentro do engarrafamento, né? Pensa nisso. Então, o que aconteceu? Ele foi colocando mais ainda o carro. Ele estava fazendo aquilo que ele precisava fazer. Mas o que acontece? 5 minutos depois, vem um outro motoqueiro e dá um chute na porta do carro. O que acontece? Vem em mim uma raiva. Quem disparou essa raiva em mim? A pessoa e o fato. O fato foi, ele chutou a minha porta, ou a pessoa motoqueiro. O que eu trabalho? Eu consigo resolver o motoqueiro? Eu consigo resolver o fato? Não, porque eles já aconteceram. Deixa eu te fazer uma pergunta. O motoqueiro tem o poder de gerar raiva em você? Essa pessoa que te dispara tristeza, ela tem o poder de gerar tristeza em você? As suas dívidas, que é um fato, ela tem poder de gerar paralisia em você? Não. Isso já está aí dentro de você. Por várias experiências, a tua mente aprendeu que se alguém chutar a sua porta, raiva, vai lá brigar, quebra tudo. Alguém te ensinou alguma experiência passada, isso que eu quero trazer, as experiências suas validaram que novo relacionamento gera desconfiança. Entende? Então eu começo a criar os meus padrões. E conforme a pessoa dispara em mim comportamentos, sentimentos, emoções. Conforme o fato, aquilo que me acontece. Então eu vou para uma reunião. Caraca, em reunião para mim é ruim. Peraí, porque em experiências passadas a minha mente aprendeu que é assim que funciona. Então, pessoa, fatos e também lugares. Essas 3 coisas estão o tempo inteiro disparando em nós essas emoções. João, não é assim. Você está tão inconsciente. É só isso que está acontecendo. Você hoje ainda não tem a percepção de que talvez você joga para a pessoa. Aquela pessoa gera em mim. Não, ela só dispara algo que já está aí dentro. Aquele lugar, eu não consigo ficar lá, me faz mal. Porque esse mal-estar está dentro de você. Ele só traz à tona. Enfim, não é o lugar. É aquilo que está dentro de nós, que nós ainda não lidamos da melhor maneira. A gente ainda não aprendeu a pegar outros caminhos, quando a raiva, a ansiedade, a tristeza, a paralisia, esses sentimentos estão nos sequestrando. Então agora, se prepara, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade para de fato haver essas ressignificações. Como assim eu busco em experiências anteriores? Como funciona a nossa mente? Então, dentro do nosso cérebro, representativamente, eu fiz o desenho dessa árvore. Então, existem várias dessas árvores no nosso cérebro. Existe a árvore da raiva, existe a árvore do medo, da ansiedade.
da alegria, ok? Então, dentro dessa árvore há várias experiências, frutos, aqui imagina que são frutos, várias experiências na minha vida, que quando eu sentir raiva, eu busco elas como referências. Então, uma experiência condensada. O que é uma experiência condensada? Um dia eu fui brincar com o meu irmão e nessa brincadeira, sem querer, ele se sentiu humilhado e me agrediu. Então, nessa experiência, eu me senti triste, eu senti medo. Então, eu aprendi que para eu não sentir isso é eu não brincar, ou é eu não ser eu mesmo. Então, toda vez que é exigido que eu seja eu mesmo, eu sinto medo. Ou eu fui falar em público, em algum momento eu fui me expor e fui cortado, alguém deu risada de mim, me senti humilhado. Então, essas experiências, elas vão sendo condensadas. E eu tenho várias experiências que dizem o que eu devo fazer ou não fazer quando eu tenho medo. E o que acontece? Esse processo de ressignificação que nós iremos viver, ou que nós vivemos ao longo da vida, ele é o quê? É eu olhar para essa referência, buscar, encontrar essa referência, ir lá e ressignificar ela, e dar um outro caminho. Então, o que acontece com você? Você participou de um treinamento, você participou de uma experiência, você viveu algo e falou assim: caraca, depois daquilo mudou, me tornei diferente. Então você ficou mais corajoso, mais autoconfiante, mais seguro, mais feliz e foi para a vida. Conforme você vai para a vida, aquilo que já fez parte de você, de alguma certa forma, você começa a fazer aquele outro comportamento ruim que você tinha novamente. Por quê? Porque o teu cérebro vai buscar em outra memória, eu começo a sentir aquele medo e começo a... Por quê? Porque comportamento é repetitivo, você teve outras memórias, em que a maneira certa, em que a maneira como você aprendeu, em que a tua referência lá no teu subconsciente é de agir daquela forma. Então, o que você vai precisar fazer depois? Uma nova ressignificação. E assim é a vida do ser humano. Só que o que acontece? Nós temos várias árvores dessas, que elas estão de uma certa forma interconectadas. Então nós vamos passar ao longo da nossa vida fazendo esse processo de ressignificação. E tem coisas que aconteceram hoje que você talvez foi lá e virou uma memória condensada. Tanto na parte boa quanto na parte ruim. Jesus fala para nós: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Para que a gente tenha essa vida em abundância, você vai precisar renunciar a si mesmo, renunciar às suas dores. Isso é renunciar às nossas dores, porque essas coisas aqui nos colocam em estado de sofrimento. O que é um estado de sofrimento? Medo, ansiedade, tristeza, agonia, angústia, nervosismo. É um estado de sofrimento, você não está pleno, em paz. João, mas todo mundo sente isso. Ainda bem que você não é todo mundo. Você não precisa, antes de uma reunião, ficar tão nervoso. Você não precisa, diante de um relacionamento, ter tanta desconfiança. Você não precisa parar de ser você. Ou você não parar de ser você. Eu tenho um mentorado: pô, João, eu nunca tirei uma camisa, cara, por causa do meu corpo. E esses dias ele conseguiu fazer isso, caraca, e fiquei em paz, cara, aquilo foi uma vitória. Essa pessoa chorou falando isso para mim. Para você parece simples, mas para ele foi extremamente importante. Por quê? Porque ele viveu um processo de ressignificação sobre quem ele é. Porque isso travava muito ele, não deixava ele se expor, não deixava ele ser ele mesmo. Não a camiseta, mas em muitos momentos ele não era ele. Porque ele tinha medo do que os outros iam pensar, medo do julgamento, porque
Porque lá na infância, na adolescência, ele teve muitas experiências que mostraram para ele o quanto as pessoas estão julgando, o quanto ele estava no centro. Ele saiu do centro, ele pôde se permitir fazer outras coisas. Então se prepara, porque nós ainda vamos fazer a sua ressignificação. Se prepara aí. Agora a gente vai para uma outra etapa. Nós vamos aplicar, começar a botar a mão na massa, ok? Então agora eu quero que você comece a pensar nas situações que hoje você quer ressignificar, que você não quer mais que aconteça na sua vida. Por exemplo, João, eu estou em um grupo, mas eu sinto que não é para mim, sempre isso me acompanhou. Eu tenho uma pessoa que eu quero me casar, quero ter um relacionamento, mas como tantos os outros ou outras que eu já tive, eu não estou conseguindo me entregar. Eu estou com dívidas e eu estou paralisado. Então, como seria isso? Olha, no processo de ressignificação, a gente vai olhar para o hoje. Então, uma mentorada minha falou assim, hoje eu tenho dívidas. E toda vez que eu lembro das minhas dívidas, eu me sinto assim muito triste. E aí eu me fecho e eu fico trancada em casa. Aí eu perguntei, qual é o resultado que isso gera? Ela falou, nenhum. E isso faz você se sentir como? Mais triste, mais endividado. Então eu fico num loop que até que ela reforma o comportamento, fala, eu preciso ir para a vida, e aí ela vai. O que o processo de ressignificação vai ajudar você a fazer? Não precisar ficar uma semana trancado. Talvez agora você vai passar a ficar 4 dias, daqui a pouco você vai passar a ficar 2 dias, daqui a pouco nem trancado mais você fica. Isso é ressignificação, é eu olhar para isso que tem hoje, entender a referência que isso me traz, solucionar tudo isso e passar a ter novos comportamentos. Então, bora lá ver como isso funciona na prática? Então, essa mentorada, olha só como é. Por que a gente tem aqui uma linha do tempo? Porque lembra que as experiências elas foram condensadas ao longo da minha vida. Então, do hoje até o meu nascimento e até antes do meu nascimento, no meu processo de gestação. Mas eu só vou citar, a gente não vai entrar nesse mérito. O que eu quero trazer para você? Essa pessoa endividada, por exemplo, ela nesse processo de ressignificação que a gente foi viver juntos, ela compreendeu que ela foi voltando e ela lembrou que ela via os irmãos dela apanhar muito da mãe. Os irmãos batiam muito nela. E o fato disso acontecer é um problema muito grande e eu não posso fazer nada. Então, o que eu aprendi? Que diante de um problema grande eu preciso me fechar, me isolar. Porque uma vez eu fui e aí a minha mãe me bateu também. Então eu não pude fazer nada, porque eu era uma criança. Logo mais, uma outra experiência, de uma certa forma eu fui abusada por uma pessoa. De novo, um problema grande, uma pessoa maior do que eu, e não tenho o que eu fazer. Então ela foi aprendendo que a maneira de lidar com os problemas grandes era se isolando, se fechando. Isso tudo veio vindo ao longo da vida. A gente vai repetindo. Vou trazer uma outra situação. Então hoje eu tenho um problema financeiro, que quando ao invés de eu acionar o meu adulto que sabe, bora trabalhar, bora inventar um produto, bora ligar para cliente, bora fazer alguma coisa, que no caso dela ela é autônoma empreendedora, ela trava e fica assim uma semana, até que daqui a pouco ela volta, mas não precisa ficar essa semana toda. Por quê? Porque a minha criança, o meu bloqueio me pega e me sequestra. Então hoje vamos chamar de bloqueio, de trava, os terapeutas chamam de criança ferida. A minha criança pega eu e assume. Mas essa criança pode ser uma criança lá com 2, 3, 4, 5 anos, mas pode ser uma criança aqui, da semana passada, de uma experiência que eu vivi e que me machucou, e aí eu digo, tá vendo? De agora em diante eu vou ser assim. Aqui nasceu uma criança ferida, aqui nasce um bloqueio.
Tem pessoas que não conseguem voltar lá na infância porque estão travadas em uma falência, uma traição do marido. Vamos lá, deixa eu te trazer uma outra situação aqui. Então, eu às vezes, eu quero estar incluído, eu quero ser pertencente a uma empresa, pertencer a um grupo, mas parece que eu nunca sinto esse senso de pertencimento. Eu estou lá, mas daqui a pouco parece que não faz mais sentido. Eu tenho um grupo de amigos, mas parece que às vezes eu não pertenço. E aí eu vou agir como uma pessoa que está lá, mas não está, porque isso está em mim. Lembra, as pessoas não geram isso em mim, isso já está, só dispara. Então eu fiz isso na escola, eu fiz isso lá no time de futebol, eu fiz isso na faculdade, eu fiz isso nas empresas onde eu passei, e posso estar fazendo isso na minha família. E aí a gente foi buscar isso nessa pessoa, ele foi voltando, e ele chegou um dia, ele lembrou da mãe, que durante a sua gestação, a mamãe, devido à dificuldade financeira dos pais, devido ao problema conjugal, devido ao medo mesmo, ela, quando ficou sabendo, meu Deus, não era hora, você não devia ter vindo. E aí a criança se sentiu rejeitada. Então essa memória condensada de rejeição vem desde a minha gravidez, desde o meu nascimento. Então eu preciso fazer um processo de ressignificação, porque hoje, aí ao longo do tempo, eu fui me sentindo excluído, rejeitado. Aí hoje, quando alguém te esquece de chamar você para um churrasco, você acredita que está sendo rejeitado e age como rejeitado. Alguém discordou da sua opinião, você busca nas referências suas aqui essa mesma rejeição. Você percebeu o que eu estou te falando? Eu estou falando sobre a tua vida financeira, eu estou falando sobre você ser próspero na sua carreira, sobre você destravar a sua vida. Legal? Então, o que nós iremos fazer? Você irá buscar a situação que hoje você não quer mais para você. Eu não consigo confiar nas pessoas. Deixa eu falar sobre confiança. Então, hoje eu tenho um relacionamento, mas eu não consigo me entregar totalmente. Eu fui traído muitas vezes, enganado muitas vezes. Aí quando você foi buscar nessa pessoa, e eu estou falando de uma aluna minha, ela voltando para cá, ela foi voltando, ela lembrou da separação dos pais, em que o papai separou. A mamãe e o papai estavam juntos, se amavam, um dia ele teve que ir embora. Então a criança já se sentiu abandonada, já se sentiu traída. E aí teve um dia o papai falou que vinha, não veio. Ela se sentiu traída. Mais uma memória condensada, dizendo: está vendo? Não dá para confiar. Aí ela tinha um amiguinho na escola, confiou nele. De novo, o amiguinho contou os segredos. O que acontece? Não dá para confiar em homem, não dá para confiar na figura masculina. Aí ela vai arrumar um namorado na adolescência. O que o menino faz? Outra criança machuca ela. Novamente ela foi aprendendo que não dá para confiar, não dá para abrir seu coração, não dá para amar um homem. Ou o contrário, eu como homem não posso amar uma mulher. Então hoje ela vem para um relacionamento totalmente desconfiado, não consigo me entregar. Ok? Então, essa situação limitante do hoje, então busca qual situação eu não quero viver hoje que eu estou vivendo, e busca qual que é o sentimento que isso te traz, de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza, e também a sensação física. Ok?
A sensação física é muito importante que você compreenda que tanto o sentimento quanto a sensação física, ela é real. Você travado em casa por causa da sua dívida, você está sentindo a mesma tristeza, a culpa, o ódio, e aí dá uma sensação física, que dá uma dor. Aquele menino que via seu pai batendo na sua mãe e sentia nojo, hoje, quando ele está diante de uma figura de autoridade, de alguém assim, ele sente o mesmo nojo, mas ele não sabe por quê. Ele sente o mesmo embrulho no estômago, o coração dele dispara. Quando ele está diante de alguém que ele sente, ele enxerga algum tipo de traição, ou ele acha que vai ser enganado, ele já sente o peso nas costas, já dá essa dor. Então eu quero que você fique atento na situação, no sentimento e na sensação física. Agora é o momento de você viver uma transformação. Eu sei que vai dar certo. E você? Diz para você mesmo: já deu certo. Hoje eu começo um novo caminho. Hoje eu começo as minhas transformações. Então, você vai se colocar em pé, porque é importante que você faça em pé essa atividade. Caso você não consiga, não tem problema. Você vai para um lugar, se você ainda não está sozinho, você vai a um lugar sozinho. Você vai ficar em um ambiente onde não há barulho, onde ninguém vai te incomodar agora. Mais importante do que fazer, pessoal, é fazer bem. Então você vai fechar os seus olhos. Por que a gente fecha os nossos olhos? Porque a nossa visão com os olhos abertos, ela é finita. Com os olhos fechados, ela se torna infinita. Então, você se coloca em pé, fecha os seus olhos, respira fundo. Para que o teu corpo vá entendendo que você está entrando em um estado de presença, um estado de transformação. Vai pedindo para que o Espírito Santo nos conduza você nesse momento. Para que não seja apenas algo humano, algo seu, mas que seja algo mais profundo. Que algo celestial aconteça na sua vida hoje, agora. Com os olhos fechados, você vai buscando as coisas que você escreveu sobre qual é a sua situação, qual é a situação que hoje você não quer mais que aconteça. E você vai buscar a última vez, aquela que foi mais recente agora, em que essa situação aconteceu, de você travar, de você se fechar, de você explodir. Pega aquela que é a sua situação. Busque reviver e sentir aquele sentimento que você anotou antes, que essa situação faz você sentir, e já comece a notar fisicamente no seu corpo onde esse medo, essa raiva, essa tristeza, essa agonia se aloca no seu coração, se aloca no seu corpo, onde ela se aloca. Talvez esteja na sua cabeça, talvez esteja nas suas costas. Vá revivendo esse momento de hoje. Talvez aconteceu ontem, talvez uma semana atrás, em que você estava nessa cena. Enquanto você visualiza, você vai respirando fundo.
dizendo à sua mente que está tudo bem, é só um exercício de exploração. E vai trazendo para a tua consciência cada vez mais consciência de que esse é um estado de sofrimento. Perceba, sinta, ouça e veja como se essa cena estivesse acontecendo exatamente agora. Peça que esse exercício não seja só algo seu, mas que o Espírito Santo de Deus te guie nessa atividade. Peça para que a minha voz seja aceita, recebida pela sua mente. Nesse momento, se concentre no sentimento que isso te traz e na sensação física. Talvez você foi para uma reunião em que você participou, talvez você foi para um momento de conversa com alguém, talvez você está numa interação, você está lembrando de uma interação com alguém que te gerou raiva, ódio, tristeza, angústia, ansiedade. Como se essa ansiedade, esse sentimento, ele pudesse se alocar no seu corpo. Onde ele se aloca? Em qual parte do seu corpo isso está? Tomando consciência, talvez, de qual sensação física há em você. Qual sentimento emocional há em você. Você vai dar um pequeno passo para trás. E quando você dá esse passo, a sua mente volta na sua juventude, talvez alguns anos antes, talvez vários anos antes, quando você tinha 25, 22, 20, 19, em que esse sentimento de incapacidade, de raiva, de ódio, pergunta para sua mente, teve uma vez anterior a essa em que isso esteve presente, e deixe que ela te mostre na sua juventude. Se permita tomar nota, detalhes do que está acontecendo nessa cena, quando você tinha alguns anos mais novos, menos idade. Você ouve, o que você sente, quem está com você, e acolha tudo o que te aconteceu. Novamente, você vai dar mais um pequeno passo para trás, para que o teu cérebro entenda que você está buscando agora momentos da sua adolescência, em que você viveu, sentiu, experienciou aquele mesmo sentimento ruim. Você vai tomando nota, vai tomando conhecimento, consciência de que aquilo que você estava vivendo aí é um estado de sofrimento, não um estado de plenitude. Agradeça a sua mente e novamente você irá dar mais um passo para trás. Enquanto você faz isso, a sua mente vai entendendo que você agora está buscando na sua infância momentos em que esse sentimento esteve presente. Se permita sentir, se permita ver, se permita agora ouvir
tudo que aquela criança, você criança, viu, sentiu. Vai tomando consciência de que as outras pessoas que estavam ali agrediam, machucavam, fazia doer. Você vai respirando fundo. Vai sentindo, revivendo e tomando nota daquilo que fez isso tudo acontecer. Onde você está, quem está com você, o que você ouve, o que você sente, o que você vê. Novamente você agradece a Deus por esse momento. Você pede a sabedoria para te mostrar o que faltou a essa criança diante daquilo que estava acontecendo. Agora você vai percebendo e vai dizendo para essa criança tomar consciência de que ela é uma criança. Agora a sabedoria, os recursos que você tem hoje do seu presente, você adulto, olha nos olhos daquela criança, como se você pegasse o teu eu de hoje, adulto, e entrasse nessa cena, pegasse na mão dessa criança e dissesse: você é só uma criança. E vai levando para ela todo o carinho, amor, coragem, paciência, confiança, que você no futuro, você vivenciou e experienciou tantas vezes. Vai dizendo para ela que esse é um momento da vida, que isso vai passar, você superou muitas coisas, e isso você irá superar também. Não é responsabilidade sua, não é culpa sua o que está acontecendo, são os adultos que agem assim. Um dia você entenderá. Então não se culpe por você não ter entendimento, não se culpe por você ser fraca fisicamente, pequena, não ter idade para enfrentar, não ter idade para ter feito diferente. Talvez você só quis brincar, talvez você só quis amar, talvez você só quis, diga o que é que você estava querendo, estar tudo bem, porque criança faz criancice. Olha nos olhos dessa criança e diz para ela: agora você pode ser criança, ser você, brinca, se expõe, se diverte, vai para o teu cantinho, fica em paz. Aquilo que está acontecendo com a sua mãe é da sua mãe, aquilo que está acontecendo do seu pai é do seu pai. Você não precisa mais carregar isso. Nesse momento, você pega na mão da criança e você sente que na sua mão você está segurando a mão de Jesus Cristo, trazendo todo amor e segurança, coragem, entusiasmo, paz, mansidão, prudência. E na outra mão de Jesus está a mão da criança. E assim o adulto leva o recurso para a criança, e a criança também entrega todo o recurso para o adulto, porque Jesus é o amor, é a paz, é a coragem. A criança, ao receber todo esse amor e carinho, ela passa a ver e fazer essa cena de forma diferente. A cena vai mudando. Ele sai de perto, ele pula no colo, ele ama,
ele é gentil, ou ele agora dorme. Agora, com esse sentimento, a sua criança pode brincar, pode falar, pode agir. Agora ela pode. Como ela pode, o adulto também poderá. Você segura na mão dessa criança, que agora está curada, ela não é mais uma criança ferida. Você vê os bloqueios, as travas, os cadeados caídos nos pés de vocês. E você sente que Jesus pega esses cadeados e leva com ele. Põe ele no seu bolso, segura na sua mão, na mão dessa criança. E agora você dando um passo à frente, se sentindo mais em paz, mais confiante, mais seguro, mais amoroso, você encontra o seu eu adolescente em estado de sofrimento, naquela cena que você havia visto antes. E com os olhos do amor, você diz ao seu adolescente aquilo que ele precisa escutar, que essa fase irá passar, que as coisas irão mudar. Você pega na mão dele e entrega a sua confiança, a sua coragem, o seu entusiasmo. Então você se dá conta de que você, adulto, segura o seu eu adolescente, que segura a sua criança, segura na mão da criança, e que Jesus Cristo segura na mão de vocês, fazendo um círculo de transformação, onde tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o eu adulto vão recebendo coragem, paciência, alegria, vida, estratégias, comunicação. Você diz, você é capaz, você pode falar, então vai lá e fala para a pessoa o que você está pensando, e você vê que o adolescente passa a ter coragem para falar, você vê ele indo falando, você vê o adolescente parando de brigar e abraçando, você vê o seu eu adolescente agora sendo curado das suas feridas. Você abraça o eu adolescente, a sua criança abraça esse adolescente, e Jesus, com a sua luz, abraça todos vocês. Novamente você vê aqueles cadeados que haviam caído do adolescente e da criança sendo recolhidos e colocados no bolso de Jesus. Novamente você vai dar um passo para frente e vai vir a fase adulta, e você vai recordar daquele momento em que você estava em estado de sofrimento, paralisado, angustiado, fechado. O seu eu mais velho, o seu eu adulto, olha para aquele jovem adulto e leva toda a expertise que você tem para ele, coisas que ele ainda não sabia, coisas que ele ainda não havia vivido, mas que será importante durante toda a vida dele ele lembrar. Diga ao seu eu jovem o
o que ele precisa ouvir de você. Leve todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua prudência. E assim você se dá conta de que você segura na mão do seu jovem adulto, que esse segura na mão do seu adolescente, que o qual segura a mão da criança. E assim você cresce em estatura e conhecimento e em sabedoria. Você vai tomando consciência das suas mudanças, vai percebendo que o amor, o carinho, a ousadia, a confiança do adolescente e da criança vão chegando ao jovem adulto. Você abraça o seu adolescente, o seu jovem adulto, a sua criança, e Jesus abraça todos vocês, trazendo ainda mais amor, carinho, confiança, paz, prudência, sabedoria. Novamente, você dá mais um passo para frente, chegando no hoje. E agora você traz todos esses recursos que você já tem dentro de você, juntamente com toda a transformação da sua criança, do seu adolescente, do seu adulto. E Jesus segura na sua mão. E quando Ele segura na sua mão, tudo isso vai em direção ao seu coração, lavando a sujeira e preenchendo com o amor, com o carinho, com a compreensão, com a justiça, com a coragem, com a ação. E você vai se sentindo assim, percebendo e acolhendo o seu adolescente corajoso, audacioso, prudente, verdadeiro, honesto, recebendo o jovem com sonhos, com energia, com entusiasmo, com o seu foco, juntamente com a criança, com a sua flexibilidade, a sua pureza. Tudo isso vai direto ao seu coração e o preenche, e assim você passa a agir. Quando você se dá conta de que todas essas coisas pareciam estarem desconectadas de você, e agora um fio de luz reconecta tudo isso a ti, e agora você enxerga o presente sendo diferente. Você falando, você participando, você incluso, você amoroso, você caridoso, você generoso, você próspero, você agindo, você amando. E novamente você vê o seu eu futuro, amanhã, depois de amanhã, você sendo feliz, e visualiza essa cena, continua a visualizar o seu futuro, permitindo-se viver esse momento. Você agora precisa tomar algumas ações. O que você irá fazer? Anote isso, e hoje mesmo faça, ou amanhã você faz, mas faça. Te vejo a qualquer hora. Deus abençoe. Sou muito grato por poder estar aqui com você. Até logo.